família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Temos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um episódio muito importante que eu vou me emocionar, que a Natação Criativa só está hoje onde está, graças a esse meu convidado que me ensinou tudo sobre a natação. Hoje eu tenho muita honra de trazer o William Urize nesse podcast. Obrigado pela presença, William. Valeu, Simon. Olá a todos aí, tudo bem? É legal aí pelo teu empreendedorismo, né? De fazer uma gravações como essa aí também. Legal, Simon. Então, Boa. Demorou, né, para vir aqui. demorou, foram meses aí convidando, mas uma hora sai. Eu posso, para quem não conhece a minha história, eu comecei lá na faculdade, na FMU. Minha primeira aula da FMU foi de natação e eu tive o privilégio de ter aula com o William e com o Alberto. E na hora que eu sentei, eu não era da área de natação, mas eu falei, eu quero trabalhar com esses dois. 2 anos depois estava com eles, foram 5 anos, mas eu não vim para falar da minha história, eu vim para falar da sua história, William, que são 57 anos de bordas de piscina e muita história para a gente descobrir o que era lá atrás a natação, o que mudou, o que continua igual, mas antes de entrar nesse papo, vamos agradecer os nossos parceiros, que a gente tem que fazer o nosso jabá. Tibum, Educação Aquática, academia lá do Mato Grosso do Sul, que apoia o nosso podcast e tem um trabalho magnífico, acabou de passar por uma reforma. Você que é aí do Mato Grosso do Sul, faça sua visita aí na Tibum. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificados para você que precisa de horas complementares. A fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula de bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. O aplicativo da Swimtrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno através de avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja você voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve projetos para sua região para a gente diminuir o número de casos de afogamentos no Brasil e no mundo. Mas aí, William, conta pra gente, você começou lá atrás, como que era a didática da natação lá quando você começou em 1967? Era uma didática mais autoritária, copiada muito dos técnicos, a gente via quem tinha melhor técnica ali e a gente fazia tudo isso com os nossos alunos? Então, né, primeiro um lema que eu levo, né, na minha vida aí desde 1967, que eu amo a natação, né? E principalmente nesse processo do ensino e do desenvolvimento das estratégias, seja como um professor, né, acadêmico da FMU, seja como um mentor da metodologia Gustavo Borges, ou seja, na época em que eu era treinador, né? E durante 40 anos, né, foram 4 gerações, né, que eu tive a oportunidade de treinar vários nadadores. Tive a oportunidade de umas 4 semanas atrás conviver com meus nadadores da primeira turma que eu dei treino no Pinheiros, né, ou seja, 40 anos, né, então vendo os nadadores daquela época, muito legal. Mas em 1967, né, o que acontecia, né, Silvio? Nós tínhamos ali uma natação clubística, a primeira escola de natação que nós tivemos aqui, oficial mesmo em São Paulo, foi ali no início dos anos 70, né, na Rua Grécia, né, que era Muro Azul. Mas, na verdade, a escola não tinha o nome, né, da empresa Muro Azul, é porque o muro era azul e as crianças, né, chamavam de Muro Azul. E era ali uma rua perpendicular à Faria Lima, né, bem próxima lá do Shopping Guatemi. Então, evidentemente que em 1967, né, nós tínhamos uma natação clubística. E houve uma grande transformação na natação nos clubes do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, até hoje nós temos Clube de Regatas Vasco da Gama, Clube de Regatas do Flamengo, ou seja, clube com regatas tinha que ter formação da natação. E o que aconteceu na época era que as aulas eram mais personalizadas, né? 2, 3 alunos por professor. E aí o que eles fizeram? Eles modificaram, começaram a colocar várias crianças com nível de habilidades, assim, os níveis diferentes, e precisavam, né, de mais profissionais, né?
E essa ideia, né, inclusive liderada por um grande ex-treinador da época, o Pavel, né, que ainda até hoje é vivo, um dos entusiastas da natação. Como São Paulo é um estado próximo do Rio, os treinadores, né, das cidades do interior principalmente cidades do interior, né, eles copiaram esse modelo do Rio de Janeiro. Aí, pô, vamos procurar professores. E onde nós vamos encontrar professores de educação física, não era chamado profissionais de educação física, não era professores de educação física, que estavam nos colégios estaduais, né? Colégios públicos e que ganhavam maravilhosamente bem, né? Meu pai foi professor de escola pública em outra disciplina, né, que era trabalhos manuais, e o salário era compatível ao salário de desembargador, juiz e tal. Então, era uma profissão maravilhosa em termos de apoio financeiro. Aí o meu treinador em Mogi das Cruzes, que é 50 quilômetros de São Paulo, 350 quilômetros do Rio de Janeiro, ele copiou esse modelo e foi procurar os professores. E nós tínhamos, na época, 2 faculdades de educação física aqui no estado de São Paulo, uma que era a USP, que funcionava no ginásio do Ibirapuera, e a outra que era em São Carlos, né, que era uma universidade, autarquia municipal e tudo mais. Então, os professores estavam já alocados, né, já trabalhando nas escolas públicas. E onde nós vamos encontrar esses professores? Nós vamos encontrar nos nadadores e nos ex-nadadores, né? Então, como eu nadava ainda no Clube Náutico Mogiano, numa quarta-feira à noite, né, eu cheguei em casa, falei, ô pai, né, papai, mamãe e tal, eu fui convidado para dar aula, né? E meu pai meu pai sempre considerei um cara sábio, né? Então ele chegou para mim, né, por dentro, acho que ele comentou, né, o Simão, porra, cara, um pentelho desse, moleque desse, com 16 anos dando aula, né? Mas ele, por fora, ele falou, olha, eu não me entendo, né, de natação, educação física, apesar que ele é que nos incentivou para nadar, né? Se eu estou aqui hoje é porque meu irmão, o Rubens, né? Rubinho, ele tinha asma e cidade do interior, né? Quando um tem um problema, aí coloca todos, tem sarampo, coloca todos num quarto lá e vai todo mundo ter sarampo no mesmo time, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou dar uma dica para você, né? Eu não entendo de natação nem educação física, mas procure motivar os seus alunos, né? Então, até hoje, a grande estratégia que eu utilizo realmente é motivar os alunos, né? Então, o que aconteceu? No estado de São Paulo, nós tínhamos aí por volta de 200 clubes federados, ali no início dos anos 70, né? E por que isso? Justamente por essa mudança de atitudes em termos de aulas, né? Não eram aulas personalizadas ou grupo de 2, 3, mas eram aulas, por exemplo, com vários profissionais dando aula, né? 7 profissionais, 6 no mesmo horário e com um volume enorme, né, de alunos. E claro que na época, né, era bem empírica e a pegada ali era justamente preparar os alunos para passar para aperfeiçoamento e competição, né? Então, quem passava para aperfeiçoamento? Quem fazia 25 metros nadando crawl. Então, olha só que era uma pegada muito mais, né, com objetivos competitivos, né? E aí começaram também os primeiros cursos de aprenda a nadar para quem? Para jovens, adultos, aqueles que não tinham passado aí pela natação aí formativa até os 12 anos, né? Então, eram esses 2 produtos que nós tínhamos, né? Então, o que acabou acontecendo, né? Nós aprendemos a dar aula com os técnicos. E eu aprendi a dar aula não só com o meu treinador, que era técnico, mas também num livro do Kálsima, que foi editado em 1963, que era Ciência da Natação, que era um livro para treinadores, né? Então, era o que a gente tinha na época, né? E não havia troca de informações, né? E eu comecei a melhorar bastante em termos de aula quando eu já era treinador do Pinheiros, né? Isso em 74 até 84,
mas que eu conheci o professor Salvador Felizete, que ele tinha uma escola de natação chamada Golfinho Natação, lá no bairro, né, do Pinheiros, né, de Pinheiros. E toda terça e quinta a gente fazia troca de informações. Acabava a aula lá, a última turma, 8h30 da noite, eu acabava meu treino no Pinheiros às 7h, e durante 2, 3 anos nós reuníamos e falávamos muito na época, né, do construtivismo do Piaget, né, e trocava ideias e tentava jogar isso na natação. E eu lembro que ele foi um dos primeiros, né, uns pioneiros em termos de aulas de natação, utilizando muitos materiais, né, que seria além de uma prancha, né, que na época a prancha era de madeira e que na primeira aula, beleza, depois absorvia água, e as últimas aulas o aluno, né, tinha uma prancha aí com uma densidade maior, né. Então, ali começou uma troca de informações legal, né? Enquanto isso, paralelamente a isso, eu tinha, né, como a vivência como treinador. Eu fui 2 anos técnico do Pinheiro, do Juventus, em 1972 e 73. E no primeiro ano eu só errava, porque eu copiava tudo que meu treinador ele dava. Eu comecei a ver as coisas que não davam certo, né, bem erro e acerto, né? E eu utilizando mais as coisas que davam certo. A minha piscina era fria, e eu lembro que nos meses de maio, junho, eu corria muito com os nadadores para sustentar a parte aeróbica, né, metabolismo aeróbico. Isso foi dando resultado, o trabalho apareceu, e aí eu fui convidado para trabalhar no Pinheiros, né? Mas eu lembro quando eu fui convidado para ser treinador, né, do Juventus, eu falei, um dia eu vou ser treinador da seleção brasileira. Não sei quando, mas eu, né? Quer dizer, o que é um sonho e que era uma meta, né? E que às vezes eu vejo que os estudantes da faculdade, quando eu dou aula e tal, eu pego a tua frase aí que você fala, pô, comecei a assistir a aula do Alberto e a minha, né? E que você se motivou, cara, né? Então, o professor de uma faculdade, ele tem que despertar no aluno, né, pelo exemplo dele, que aquela disciplina é legal, cara, né? Então, por mais que ela seja chata, que o pessoal não goste e tal, quer dizer, o professor ele tem que transformar aquela aula como uma aula legal. Eu terminei minha 34ª temporada agora na FMU como professor, continuo lá também, né? Eu tenho mais temporada que o Friends, né? Que esses seriados aí, né, cara? Então, eu acho assim super importante que a gente faça isso. Então eu tive um sonho, um dia eu seria o treinador da seleção brasileira. Não sei quando, mas eu serei, cara. Primeiro dia que eu entrei lá, meio supersticioso, entrando com o pé direito. Aí, beleza, 5 anos depois eu era o técnico, né, de natação da seleção brasileira infanto-juvenil, em Lima, no Peru. E eu era o calouro como treinador e o calouro como nadador infantil era o Ricardo Prado, né? Então, você veja que as coisas vão se encaixando, né, em relação o relacionamento que eu tive com vários ídolos, né? Então, começou lá com o Ricardo Prado, né? E aí eu continuei e nunca fui um treinador de um atleta só, né? Eu sempre fui treinador de equipe, né? Formando times e tudo mais. Que, claro, tem treinador que gosta mais de exclusividade de treinar uma pessoa, né? Mesmo que ele comece com 30, aí de repente um vai para Pan-Americano, Olimpíada, ele começa já, né, a treinar, né? Mas na época, né, o Simon e os colegas aí que estão assistindo, né, esse podcast, existia muito assim segredo dos profissionais, né? Só que aquele segredo eu traduzia como eu não sei, né? Então, eu não vou explicar isso para você, porque é meu segredo, não sei o quê. Então, sempre quando eu encontro uma pessoa que não quer dividir o seu conhecimento, significa que ele ou não sabe tanto daquilo ali, né? Ou tem vergonha, tudo mais, mas na maioria das vezes ele não sabe, né, explicar o que acontece, né? E, na época, a Faculdade de Educação Física era muito diferente, Simão. Era muito mais movimentos do que estudos, porque não é porque eu sou da 3ª turma de Santos, que é a primeira faculdade particular do Brasil, né? E não porque a faculdade ali era... Não, a faculdade eram 90% professores da USP, plano de ensino da USP e tudo mais, mas o problema é que a faculdade, a educação física na época, nós estamos falando aqui dos 71, quando eu entrei, né?
Me formei em 73 com a turma do Pelé. O Pelé foi meu companheiro de classe lá da turma D, né? Mas não tinha de onde você pudesse tirar. Por exemplo, pô, eu vou aprender a ensinar natação com um livro de treinamento, né? E aí nós tivemos um professor muito legal aqui, o Davi Camargo, né? Que ele foi o primeiro a editar uma apostila, né? da metodologia que ele utilizava. Imagine se a gente não disputava aquela metodologia a pau, né? Quer dizer, quem tinha a cópia dessa metodologia já era super legal, né? E aí ele veio depois escrever outros livros e tudo mais. Então eu percebi como meus pais, né, minha família de educadores, né, que meu avô também, pai do meu pai foi professor, aí depois foi inspetor de ensino da rede pública, né, de São Paulo, meu pai professor também. Aí eu acreditava que uma faculdade era o top, né? Aí quando eu vi que eu não precisava ler, era uma coisa muito mais de movimento e tal, né? Aí eu fiquei meio decepcionado, né? Então aí eu fui fazer psicologia na Metodista, né? Subindo de Santos pela Anchieta, à direita tem lá a Universidade Metodista, que na época era só um curso de teologia, de psicologia e de rádio e TV, né? Bom, então eu me formei em psicologia e durante meu curso de psicologia eu comecei a perceber principalmente o lado assim humano, né? Uma visão mais humanista das aulas e não uma questão mais assim, por exemplo, de muita repetição, de movimentos, né? De reproduzir, né? E aprendi que um ótimo professor, antes de mais nada, ele precisa ser um ator, né? Então, o que eu sinto demais na faculdade é de não ter uma disciplina, né, de interpretação, atores explicando, porque professor é aquele que comunica, né? Então não adianta eu sentar lá numa cadeira, ficar passando lá os slides e não movimentar os músculos da face ali, né? Ou então chegar e falar, olha pessoal, vamos lá, que esse tema que nós vamos desenvolver hoje, que é sobre criatividade na natação, tem no mercado aí, inclusive empreendedores que criaram a natação criativa, aê, entendeu? Quer dizer, como você abriu aqui nessa entrevista, cara. Então, é interpretação. Então, por exemplo, um plano de aula, eu tenho que memorizar esse plano e eu tenho que depois interpretar esse plano, né? Então, não adianta eu ficar só lá selecionando materiais, uma série de coisas, ó, programei plano e memorizei o plano, né? Eu prefiro, assim, me comunicar muito mais, né? E esquecer um ou dois exercícios do que memorizar todos e ficar ali, por exemplo, como se fosse uma gravação, né? E eu tive a oportunidade de dar aula, várias aulas online, né, durante a pandemia, 2020, 2021. Cara, para quem é professor comunicador é uma loucura, né? Você passar por isso e tal, principalmente aí numa disciplina, né, natação, né? Até eu brincava bastante com o Alberto, falava, Alberto, no intervalo aí a gente fala para o pessoal entrar na chuveira e nadar o crawl, né? Intervalo 10 minutos, né? Toma ali um suco e vai lá e nada o crawl embaixo de um chuveiro, né? Então, o que foi acontecendo, né? A psicologia me ensinou muito isso. Primeiro, idade, né? Olhar a idade. Então, cada idade é uma estratégia diferente, cara, né? Você trabalha aí direto com isso também. Você vai dar aula para bebês, vai dar aula para 3, 4 anos, né? Então, é muito importante que o professor ele vá interpretando de maneira totalmente diferente a cada idade, né? E sempre ligado à prontidão, né? Então, por exemplo, eu até me orgulho de colocar aí no meu livro Ensinando Natação, que eu editei em 1999, hoje a gente está na 4ª edição, de ter colocado um capítulo falando sobre maturação, né? E que eu não via isso nos livros, até, por exemplo, do Palmer, da Liz Elotti também, vários livros que foram editados que eles não explicavam, né, a prontidão neurofisiológica de cada indivíduo, né? Então, eu acho que isso é muito importante porque nós somos formadores de opiniões, né? Então, por exemplo, quando um pai, mesmo que seja médico, psicólogo, a mãe psicóloga, psiquiatra, que a gente tem que estar na frente do conhecimento relacionado à natação, né?
Então, por exemplo, né, a primeira pergunta que os pais fazem, né, fala, quantas aulas meu filho ele poderá fazer para nadar, né? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Não, qual é o conceito do nadar, né? Então, se o nadar ele é o ato de flutuar e deslocar sem qualquer outro auxílio, eu não estou falando aqui minutos, né? Não. Se ele faz isso, ele nada. E qual é o conceito da sociedade? Às vezes que nadar é caracterizar os nados competitivos. Então, evidentemente que o professor, a professora, né, o profissional aquático, ele está dentro de uma escola de natação e é ele que tem que reverberar esses conhecimentos. E muitas vezes não ocorre isso, né? Então, a gente resolve vários problemas na piscina e não transferindo para o coordenador, né? Claro que o coordenador é a palavra final, mas não fazendo essa transferência. E uma das coisas que eu aprendi demais, né, Simon, foi ter o time e insight do momento. Por exemplo, eu tenho lá um aluno que ele tinha muita dificuldade em colocar a cabeça na água, o rosto, depois a cabeça na água. Aí ele chegou a fazer 10 segundos lá, imerso, lá e tudo mais. Pô, ele fez isso, cara. Se foi a babá, se foi a mãe, os pais que foram buscar, cara, para tudo. Então, fala, olha, pô, Dona Mariana, porra, teu filho, o Pedrão, conseguiu fazer. Faz aí, Pedrão, entendeu? Então, acabou ali, já é uma demonstração de que a criança conseguiu evoluir. Então, isso é muito importante. Então, o que acabou acontecendo dentro desses 57 anos, né? Acabou acontecendo que eu fui aprendendo o início de uma cópia, de um empirismo, e fui dando explicações para as coisas que eu fui fazendo, né? E aí aconteceram duas coisas super interessantes dentro da minha vida profissional, e aconteceu exatamente nos anos 80, onde eu considero, em termos assim, do mundo, onde mais nós crescemos em relação a conhecimento, educação, e principalmente na educação física, né? Então, foi ali, por exemplo, teve uma abertura na União Soviética, em 1989, né, com a perestroika e tudo mais, e deu uma abertura, tanto é que quando chegou ali no início dos anos 80, eu vendi um Fusquinha que eu tinha na época, metade da grana eu paguei para uma viagem, né, para Chicago, onde foi essa clínica, assisti uma palestra do Kauffman, pô, babando, né, cara, pô, vendo um cara dando uma palestra na minha frente, que eu tinha, né, já lido aí desde os anos 60, e que um treinador russo, ele apresentou a natação russa, mas ele não falou nada de treinamento, claro que eles escondiam, né, Alemanha Oriental, União Soviética, e ele falou do centro de treinamento, né, falou mais sobre isso, foi uma palestra de 1h30. Não me arrependi de ter ido para os Estados Unidos, né, e assistir. E o que me deixou muito triste na época, Simon, é que o Comitê Olímpico Brasileiro, ele apoiava alguns treinadores, né? Então, treinadores da seleção brasileira, eles eram convidados para fazer essa clínica com tudo pago. E eu gastei metade do meu Fusquinha, né? E aí eles assistiam 15 minutos no primeiro dia, eram 4 dias, e eles sumiam, né? E aí, como eu não dominava tanto inglês, né, hoje um pouquinho melhor, eu lembro que eles saíam, eu pegava o headphone deles e assistia, né, com a tradução lá em espanhol, né, que tinha lá na época. E eu ficava muito triste, né, porque e até hoje tem muitos treinadores que são apoiados, que viajam e tudo mais, e acabam não transmitindo para a sociedade, porque, na verdade, um treinador da seleção brasileira é pago pelo nosso imposto e tudo mais. Então, sempre, desde Lima, lá no Peru, em 1977, né, eu sempre, quando voltava, eu dava palestra, eu, né, reunia os treinadores, ó, tem uma competição aí, um campeonato brasileiro, logo depois do congresso de abertura, eu trocava ideias, né, com o pessoal e tudo mais, congresso que era à noite e começava a competição na manhã seguinte. Então eu procurava, e tinha a revista Nadar na época também, então eu escrevia algumas coisas, né? Então eu ia para essas clínicas, mesmo eu pagando no meu bolso, eu ia lá e trocava ideias e uma série de coisas, né? Então, isso foi evoluindo, né? Até o momento
em que eu comecei ali até da era curso técnico, não era nem pós-graduação na faculdade aqui de Guarulhos, né, a FIG, e tinha 1 ano, né, de duração, e no primeiro semestre era bebês, aprendizagem e asma brônquica, né? E no segundo semestre que eu dava aula era treinamento, né? Então, isso foi evoluindo até chegar no tempo de hoje, que se você pegar Google Acadêmico, por exemplo, entrar, natação, você vai ler vários artigos, vários trabalhos, né? Então, houve uma melhora enorme. Porém, eu ainda vejo que tem muitas faculdades que ainda, né, aprovam curso de educação física sem ter piscina, que eu acho isso um absurdo, né? Às vezes tem aqui em São Paulo faculdades que o pessoal tem que ir para um clube fazer a prática, né? E quando a faculdade ela pode adotar um conceito de academia, né? E que conceito é esse, né? Monta a estrutura e torna, né, aquela faculdade de educação física como um centro esportivo. E vai cobrar mensalidade, uma série de coisas. Eles não entenderam ainda isso. A própria FMU que eu trabalho lá tem uma piscina simplesmente maravilhosa. Você fez estágio, você deu aula lá, coordenador e tudo mais. É uma piscina que só tem aula de natação da faculdade. E aí, né? E na tua época lá, né, que foi acho que por volta de 2010, um pouquinho antes, tinha a comunidade, e foi a única atividade esportiva que nós trabalhávamos com a comunidade, né? E onde poderia todos, né? Tá lá, escola de esportes, uma série de coisas, e as faculdades de educação física não descobriram isso ainda, né? Por quê? Porque hoje a faculdade ela tem ali muito mais empresas com ações na bolsa e que não coloca ali um CEO que manda muito bem em termos de pedagogia, em termos de educação, né? Então eu fico realmente triste com isso, né? E outra coisa super importante, né? Eu acho assim que o profissional aquático, ele tem um diferencial simplesmente maravilhoso, porque nós trabalhamos num ambiente diferente do ser humano, né? Então, e é um ambiente, você pega as crianças, né? Você que tem trabalhado bastante, cara, crianças que não falam do seu professor ali de educação física em casa, é problema, cara, né? Eu estou falando aí, jovens, né? Que às vezes não gostam de fazer exercício, mas criança, cara, ela vai adorar aula de natação, capoeira, né? De futebol e assim por diante. E o maior problema que eu vejo é aquele velho problema, né? A criança não sabe, então está num grupo de 10, fica do lado aí olhando, né? E eu vou ensinar o pessoal que aprendeu fácil. Quer dizer, pô, você tem que trabalhar duro, né? Então, às vezes eu vejo colegas dessas minhas andanças que acabam não realmente motivando. Então, a melhor avaliação que um professor possa fazer é conversar com os pais. Falar, olha, né, o Pedrão aí fala de mim em casa. Nossa, ele fala. Bom, aí legal. Então, significa que não importa ali, né, a idade, né, de 3 anos, né, ou 2, quando já começa lá a falar e tudo mais, até os 12 anos, mas ele vai ter que falar, né? Então, por exemplo, eu terminei uma aula agora na faculdade a semana retrasada, tinha alunos lá, tinha um deficiente visual, tinham 2 que tiveram afogamentos quando eu tinha 3, 4 anos, né? E chegaram lá na piscina, porra, uma densidade de uma barra de ferro. Porra, a maioria dos alunos, quando terminou a aula, né? Eles choraram, cara. Isso por quê? Porque eu dei para eles 12 aulas práticas, né? Agora, por que choraram? Porque eu toquei no coração deles, cara, né? Qual é a súplica deles? Do aluno que quase morreu afogado. A súplica dele que não é que ele não gosta de água. Quando ele descobriu que ele flutuou e conseguiu sozinho, não importa, cara. Acho que foi 15 segundos, o cara ficou doido, cara, entendeu? Então, isso é muito legal, né? E outra coisa super importante é entender os alunos. E como é que eu entendo os alunos, né? Eu entendo os alunos estudando a idade deles, cara. Então, não tem muito segredo, né? Eu assisti, assim,
até o Danielzão aqui, que está dando a atenção aqui, mais de 11 vezes a verdadeira história de Papai Noel, cara. Em teatro assistir, né? Eu sabia até decorar as falas do pessoal. Por quê? Para eu me aproximar do meu público. Se eu não aproximo do meu público, aí fica muito difícil, né? Foi o que aconteceu contigo na minha aula, na aula do Alberto, ou agora nessa última aula 2 semanas atrás, com eles, porque eu cheguei no nível deles, né? Então, esse é o professor aí que eu sempre idealizei, né? E não dispensar, né, a questão do estudo e de pesquisa. Assim, isso aí, para mim, cara, abriu demais, né? A primeira matéria, disciplina que eu não tive na Faculdade de Educação Física, em 1974, na psicologia, foi metodologia da pesquisa científica. Você acredita que essa primeira aula, professor Antão, olha que nome diferente, né? O cara abriu um leque para mim de periodização, cara. A metodologia me ensinou a fazer ali macrociclos, né? A teoria de programa, plano de ensino, uma série de coisas. Eu nem dava aula em faculdade na época, né? Então isso me ajudou bastante. E que história linda, hein, professor? Vou pegar algumas falas suas. Primeiro, o Ricardo Prado é outra pessoa que eu tento trazer para essa bancada há meses. Não consigo trazer o Ricardo. Você falou sobre o livro do Davi, que foi um marco para a natação. Foi a primeira pessoa a falar de adaptação ao meio líquido. Antes a gente só falava do aprendizado dos nados. Então o aluno chegava e já aprendia a nadar crawl. E ali a gente começou a ver esse lado da maturação, como você comentou, o lado da adaptação, ver o indivíduo de forma individual. Então, um marco muito importante. Eu queria que você falasse o que você viu de mudança dos pais, dos alunos, para o que a gente tem hoje. Porque lá atrás tinha aquelas máquinas que os professores ficavam fora da água, tinha até aquela varinha, aquele bambu que o professor nem entrava na piscina. Hoje já é o contrário, o professor entrando na piscina, ficando mais próximo desse aluno, tendo jogos, brincadeiras. O que você vê de grandes mudanças ou o que era tradicional naquela época que a gente traz até hoje que é importante? Então, naquela época lá, nos anos 60 e 70, antes, né, ou quando começaram as escolas de natação, era o professor fora da água, né? Então, ele tinha vários equipamentos que ele poderia usar, né? A história nos diz isso aí, né? As máquinas de aprender a nadar, né? E aí o que na verdade, né, o Gutsmuts, né, foi um dos precursores disso, isso no século XVII, ali, século XVIII, e com o advento ali das duas grandes guerras mundiais, né, a Primeira Guerra, de 14 a 17, 18, e depois da Segunda Guerra, a atividade física, tanto é que a primeira faculdade de educação física no Brasil foi uma faculdade de educação física do Exército, né? Então era bem 1 mais 1 dá 2, né? Então, ali por volta dos anos 70, e por isso que eu citei o Salvador Felizete, né? É que a gente começou a modificar isso. As músicas, elas entraram numa cópia das escolas que nos anos 80 começavam a cantar as músicas para as crianças com o objetivo de ensinar, né? E aí entrou ali a partir dos anos 80, né? Só que até os anos 80 era aqueles professores que eram nadadores ou ex-nadadores, né? Tinha uma escola de natação aqui na Cidade Jardim, aqui em São Paulo, né? Na região de Pinheiros, próximo do Shopping Iguatemi, do Clube Pinheiros, que era Polé Natação. E 90% dos professores eram ou nadadores, ou ex-nadadores, ou jogadores de polo e ex-jogadores. A aula era na semana, na segunda tarde até sexta de manhã. Então você via fusquinha com pranchas de surf em cima, que o pessoal acabava de dar aula lá e ia surfar, né? Então, desse período para agora, a grande modificação foi justamente entender mais, né, os alunos. E em relação aos pais, eram pais jovens na época, né? E agora são pais mais velhos, né? Velhos que eu digo, por exemplo, muitos têm filhos com 30, 40, 45 anos e são pais-avós. E os pais-avós, eles são mais permissivos, né? Então, aí é que entra a liderança do professor, de qualquer área, não só a educação física, para mostrar para as crianças que existe liderança. E na piscina, a gente tem regras, né?
Então, por exemplo, a criança não vai chegar lá e já vai pular, não. Senta, espera o professor. Então, tem todo um ritual ali, né? E a natação, ela exige muito de regras, né? Quer dizer, se não observar regras, né? Desculpa aí a fala, mas morre, né? Se você entrar em qualquer lugar e não tiver uma orientação, você acaba tendo problema. Tá aí o trabalho que a Sobrasa tem feito aí nos últimos anos e tal, né? Mas eu acho que as grandes diferenças são essas, que as faculdades que formam os professores, né? Mais pesquisas, mais literaturas e mais, por exemplo, apresentações online, então não aprende quem não quer. Agora, o mais importante é analisar se aquilo é bom ou não, né? Então, quando eu estou assistindo uma palestra, ou quando eu estou assistindo um podcast como esse, ou quando eu estou assistindo um colega falando, eu vou separar o joio do trigo. Agora, como é que eu separo o joio do trigo? Se eu tiver conhecimento, né? E uma das coisas muito importantes, professores, é praticar, né? Então, não fiquem nessa de, eu não fui nadador, logo eu não vou nadar borboleta. Não, pratica, cara. Eu estou uma vez por semana, no mínimo, eu gosto mais de andar, né? Porque eu treinei 12 anos em piscina fria e tal, né? Mas eu gosto de nadar pra caramba. Aí eu fico nadando e fazendo outros exercícios, vou testando, fazendo uma série de coisas. Agora, tem professores que às vezes ficam 2 anos sem cair na água. Cara, vou dar aula de aperfeiçoamento, porque eu não preciso cair na água. Não, tem que cair na água. Aí eu vou dar aula de treinamento para mirim petis, como é treinamento, eu não preciso. Não, tem que entrar. Eu não preciso entrar ali, quando eu dei treino para o Gustavo Borges, eu entrar na piscina com ele. Agora, nessas fases pré-pubertárias, na fase pré-pubertária, o professor tem que entrar, né? Então, de repente, eu não vou fazer um revezamento porque tem número ímpar. Pô, então você entra e forma o par, né? Então, tem algumas coisas aí que eu acho que tem que evoluir e tem que observar, né? Mas eu acho que é mais isso e mais os pais, né? Que eles vão mudando e tudo mais. E numa sociedade que está se direcionando muito pela ausência de liderança. Então, se eu pego um jovem, ele vai procurar uma liderança, ou positiva ou negativa. Eu tive 4 lideranças positivas. Eu tive o treinador de natação, chefe de escotismo, o maestro da igreja lá, que eu cantava com 10 anos de idade, em latim, e o sargento do exército, né? E fora meu pai também, minha mãe. Então, se tiver liderança positiva, cara, não tem erro. E o esporte é uma via para isso, né, Simão? Então, eu queria agradecer muito a sua presença, contribuir já, contando a sua história. Simão, Já caramba, passou o nosso primeiro. Passou, né, cara? E você tem outra história muito importante, emblemática na natação, que você é um dos idealizadores aí de uma metodologia. Você falou do Gustavo Borges, hoje você é parceiro lá, o diretor pedagógico dessa metodologia. E eu te convido para uma entrevista para a gente falar sobre essa metodologia, como surgiu, os números e qual que é a tendência dessa metodologia aí que vem modificando e impactando a natação. Pô, duvido, você vai me convidar mesmo? Assim? Vou te convidar para uma Pô, próxima caramba, entrevista. hein? Olha só, hein? Que bom, cara. Então, eu que agradeço, tá, o convite, né? E falar de natação que eu simplesmente amo e adoro. E se não gostar, cara, não dá. Você não consegue ser professor e fazer um bom trabalho, né? E mais uma vez, queria deixar registrado agora, gravado para a eternidade, o meu muito obrigado por tudo que você fez por mim até hoje, desde que eu comecei lá, estagiário, depois professor, auxiliar de coordenação, depois abrindo as portas para mim na faculdade. Muita gente não sabe, meu primeiro curso, eu liguei lá pro Alberto, falei, Alberto, vou virar palestrante, preciso divulgar o meu curso. Aí você falou, pode vir a hora que você quiser. Fui lá na FMU, anunciei meu curso. Já bati o recorde na empresa que eu fui. O recorde era 43, coloquei 63 pessoas no primeiro curso da Biorritmo. Boa. Graças a vocês que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram e me ensinaram tudo. E quem não sabe, o dia que eu fui sair da WA, você foi até minha casa para pagar ali a rescisão. Fez questão. Eu falei, William, onde que a gente se encontra? Quer que eu vou no clube? Quer que eu vou na sua casa? Não, eu vou na sua casa. Você fez questão, foi na minha casa. Então, são coisas que marcou, que tá até hoje aí. Muito obrigado por tudo que você fez comigo até hoje aí, William. Pô, legal, cara. Legal ter participado aqui. E é super importante, quando eu falei aqui, sobre a idade, né? Quer dizer, se eu estudo a idade, nossa, fica muito mais fácil o nosso trabalho.
Então, muito Valeu. obrigado, William. Obrigado para vocês aí do outro lado. Compartilha essa entrevista, que com certeza vai inspirar alguém, ou que está começando, ou já está na natação, sabendo que aí, ó, 57 anos de borda de piscina, sempre se renovando, sempre motivando e impactando. Quantos alunos você já formou toda essa história aí? Cara, não tem nem de cabeça. Se você calcular 34 anos, uma média de 500 por ano, não por semestre, né? Então, vamos botar 500, vai. Faz uma conta de chegar aí, né? Então, um bom número aí. Nossa, cara. Então, Beleza. eu fui um deles. Um deles fui eu e fui impactado. É onde estou hoje no mundo da natação. Que eu também não fui nadador, não fui nada. Quase morri afogado com 5 anos. Meu pai me salvou ali. E fui impactado. Então, muito obrigado. Obrigado Valeu. a vocês do outro lado. Obrigado aos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Tibum, Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, Fábrica Criativas de Aulas de Natação e a Sobrasa. Muito obrigado ao ano de 2024 e um bom 2025 para todo mundo. Até a próxima entrevista. Valeu aí. Abraço. Então, boa.